Muito boa noite, vamos dar início a mais uma projeção semanal. No final de semana a gente teve a intensificação do conflito entre Estados Unidos e o Irã. Ambos os países estão realizando ataques e agora há pouco o Irã afirma que o Estreito de Hormuz está fechado. Mais cedo, o Trump tinha afirmado que o Estreito de Hormuz ainda estava aberto ao tráfego comercial, só que agora o Irã já mudou um pouco essa narrativa. O petróleo ele já vem sofrendo o reflexo disso e independente de o Estreito de Hormuz estar fechado ou não, o mercado já está começando a cobrar um prêmio por esse risco geopolítico que está novamente implícito na relação dos preços dos ativos. Dentro da macroeconomia, semana passada a gente teve alguns dados dos PMIs de ISM, que o ISM Prices aqui, que é relacionado aos preços pagos dentro da indústria. A gente pode ver que a pressão inflacionária o, sobre o indicador de emprego, ele acabou baixando, e isso era algo relativamente bem positivo para o mercado de trabalho. E o ISM na manufatura de empregos, ele veio acima, mostrando sim uma continuidade na expansão do mercado de trabalho. A gente teve as atas do FONC, que mostrou um comitê um pouco dividido e mostrou bastante preocupação com a inflação. É, e só que apesar dos dados do payroll eles terem vindo fraco, o comitê ele ainda julga o mercado de trabalho bem forte e resiliente, porque a gente teve outros dados como a taxa de desemprego ainda está em um nível bem muito bom e os salários pagos no mercado de trabalho também estão relativamente em ascensão. Então, ainda não dá para dizer que existe um mercado de trabalho fraco ou em desaceleração só porque um dado do payroll mostrou uma criação de novas vagas de emprego abaixo. Um dado por si só não direciona o mercado. E a gente teve dados dos pedidos iniciais por seguro-desemprego na quinta-feira que eles vêm mantendo o patamar num ótimo patamar, então isso reforça ainda mais a ideia do mercado de trabalho ainda resiliente. Na sexta-feira a gente não teve nada de muito relevante. A gente teve o relatório da política monetária do Fed. E essa semana, sim, é uma semana bem carregada de dados. Tem dados bem importantes. Na segunda-feira aqui a gente não tem nada muito relevante, mas na terça-feira a gente tem dados da balança comercial da China, tem produção industrial no Japão, tem os dados do CPI dos Estados Unidos aqui, que vão ser um dos grandes catalisadores da semana, porque esses dados eles iriam mostrar inicialmente se a pressão inflacionária ia estar se reduzindo já está tendo um reflexo nos dados da inflação, mas agora com a questão geopolítica, se ela se intensificar e voltar a pressionar a inflação, então é, esses dados aqui eles vão sofrer um pouco de impacto, porque se eles mostrarem uma desaceleração na inflação, isso vai ser relacionado agora ao curto prazo, porque com a geopolítica ganhando força, ela tende a voltar a pressionar a inflação. A gente vai ter dados do PIB da China, produção industrial, taxa de desemprego, vendas no varejo, é, vão nos ajudar a ter uma percepção melhor sobre como está a demanda, a demanda industrial no mundo inteiro. E na quarta-feira a gente tem os dados do PPI, que são inflação ao produtor, que eles vão novamente reforçar a ideia se há uma desaceleração da inflação dentro da indústria no,
nos Estados Unidos. Só que, voltando a reforçar que a geopolítica voltou a ganhar força, os preços do petróleo já voltaram a subir e o mercado acaba cobrando um prêmio sobre esse risco. Na quinta-feira a gente vai ter dados de vendas no varejo, índice de atividade industrial, pedidos iniciais por seguro-desemprego. Então é uma semana bem cheia de dados. E na sexta-feira a gente tem dados do CPI da zona do euro. Vamos ter alguns dados do mercado imobiliário, construção de novas casas, licenças de construção, produção, vamos ter dados de produção industrial, vendas da indústria, utilização da capacidade instalada, percepção do consumidor no índice de Michigan, expectativas de inflação de Michigan, confiança do consumidor de Michigan. Então, é uma semana bem carregada de dados e os principais catalisadores aqui vão ser os dados da inflação. E a gente pode ver que a CME aqui, ela tá ficando mais distribuída. A próxima reunião, daqui a 16 dias, 29 de julho, a gente pode ver que essa inalteração dos juros cada vez mais está perdendo força e abrindo espaço para uma alta nos juros aqui. Ainda tem 16 dias até lá, então essa precificação aqui, essa expectativa, ela pode ainda se intensificar. Ainda mais se os dados da inflação eles acabarem reforçando que não houve uma desaceleração da inflação no curto prazo, então essa expectativa pode vir a aumentar ainda mais. E na reunião de 16 de setembro, essa alta nos juros vem ganhando cada vez mais força. Eles estavam em patamares bem próximos, agora a alta nos juros já está ganhando mais força e se distanciando cada vez mais dessa inalteração nos juros, enquanto uma alta em 50 base points aqui já está ganhando mais força e se aproximando ainda da expectativa da inalteração dos juros. Então, com base nos próximos dados, a gente vai ter um direcional melhor e uma perspectiva melhor sobre essas expectativas de inflação. Agora a gente vai pro gráfico tentar entender como que o mercado, qual vai ser a direção do mercado no início da semana. Como a gente já sabe, o petróleo tá reforçando o movimento de alta aqui, principalmente por causa do risco geopolítico. Já está impactando os juros aqui, eles já estão em alta após a abertura do mercado aqui. Títulos de 2 anos ganhando cada vez mais força, acima dos 4,2%, títulos de 30 anos acima dos 5%, e já estão em alta. O dólar também já abriu em gap de alta e tende a ganhar mais força ainda. É, ele já estava em uma. Ele já tinha respeitado essa região de pullback. Se a questão geopolítica não tivesse se intensificado ao longo do final de semana, provavelmente o dólar teria corrigido mais para dar continuidade alta, porque apesar do conflito ter cessado por algum momento, a inflação ainda estava acima da meta, o mercado de trabalho ainda estava relativamente bem forte, então a alta do dólar é uma expectativa bem grande. Só que o mercado poderia reprecificar mais esse movimento antes de dar continuidade a um movimento de alta mais expansivo. Mas agora, como a inflação, a expectativa da inflação já voltou a pressionar os ativos agora no curto prazo, então o dólar tende a dar continuidade nesse movimento de alta, ainda mais que ele já estava em uma região de pullback. Dentro dessa expansão aqui, o preço já tinha atingido uma região dos 50%, então ele já entrou em uma região de demanda e pode sim dar continuidade a esse movimento de alta. Ele já abriu em gap de alta, então o preço pode continuar ganhando força daqui.
Caso ele corrija, ele pode vir a preencher esse gap ou no máximo vir até um desses níveis aqui para dar continuidade a esse movimento de alta. Não consigo enxergar uma possibilidade de grandes correções, ainda mais se o conflito seguir se intensificando, os preços do petróleo tendem a continuar se elevando cada vez mais, vão acabar pressionando sim os títulos e, consequentemente, vão acabar pressionando o dólar. Emergentes já estão em queda, sofrendo reflexo do dólar. Semicondutores aqui negativo, Nvidia negativo, o ETF do Nasdaq negativo, futuros dos índices já operando em baixa. O VIX aqui ele tá fechado, mas acredito que ele vai subir bastante agora quando abrir. Os metais já estão sofrendo reflexo da alta do petróleo aqui, operando em queda também. Índices asiáticos mistos por enquanto. E os futuros da Europa já estão, a maior parte, negativos. As ações do Nasdaq, elas já estão, a maior parte delas, negativas. Então, a gente já pode ver um reflexo da geopolítica no mercado como um todo. E os títulos, como eles estão ganhando força por causa dessa alta dessa força que o petróleo vem ganhando novamente, tende a pressionar a renda variável, como a gente já sabe. Então, grande expectativa de continuidade de alta no dólar. Procurar operações compradas na correção desses níveis, ou fechando o gap, ou buscando um nível de demanda dentro dessa impulsão de M15. Ainda mais que o preço ele já está estruturando esse movimento de alta, então uma correção nesse nível seria bem interessante para dar continuidade a esse movimento de alta, ou rompendo esses níveis aqui e buscando para fazer o pullback, para dar continuidade a novas impulsões. E o alvo principal, o último topo macro formado. Agora vamos para o Euro USD. Expectativa de alta no dólar, expectativa de queda no euro. O euro já fez uma quebra de estrutura, abriu em gap de baixa também. Pode sim dar continuidade a esse movimento a partir daqui, buscar por pullbacks numa correção para dar continuidade ao movimento de alta, ou uma correção para preencher o gap aqui seria interessante, principalmente se ele vir em uma desaceleração e fizer um realinhamento do fluxo, a gente dá continuidade a esse movimento de baixa. É bem pouco provável que ele corrija muito acima do gap, ainda mais pela força que o preço já está ganhando. Então existe uma baixa probabilidade dele corrigir tanto. Acredito que é mais provável que ele venha a romper os fundos e buscar por operações nos pullbacks. Seria bem mais interessante. O Shao reforça a expectativa de queda no ouro, agora com as expectativas de inflação sendo pressionadas novamente. O ouro estava voltando a ganhar um pouco de espaço, mas agora com essas expectativas de inflação sendo pressionadas, o ouro tende a ser pressionado de novo. Ele até pode corrigir aqui, buscar essa ineficiência do preço. Se ele voltar corrigindo de forma que ele venha desacelerando, é interessante sim, após um realinhamento do fluxo,
vender nessas regiões ou após o rompimento desse fundo buscar um pullback para buscar os próximos alvos e conforme ele for rompendo os alvos e buscando alinhamento do fluxo nos pullbacks. A gente tem esses níveis como próximos alvos. E o índice, agora a gente não tem dados do mercado de opções essa hora, mas o índice já abriu em gap de baixa, já preencheu esse gap e já está dando continuidade à queda. A gente pode ver que ele abriu, corrigiu e já entregou um movimento de queda. Ele tende a seguir sendo pressionado, ainda mais com os títulos ganhando mais força, o conflito se intensificando e o índice tem margem para corrigir, tem níveis de demanda para buscar e o preço ele já vem há um tempo rejeitando os topos. Ele não vem conseguindo renovar as máximas, então o índice sim tem bastante margem para corrigir, ainda mais que ele depois dessa expansão ele ainda não fez uma grande correção e agora tá acumulando nesses níveis. Se o conflito voltar a se intensificar, é sim bem provável que o índice possa corrigir e liquidar mais posições. Agora, essa semana, a gente tem resultados os primeiros grandes resultados do próximo semestre, segundo semestre do ano, que vai ter dados do JP Morgan, do Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America, vamos ter dados da BlackRock, Morgan Stanley, da Netflix, Microsoft para o final de julho, Alphabet final de julho também, Amazon e Apple no final de julho. E essa semana vai ser principalmente os bancos e Taiwan Semiconductor, que é uma empresa de semicondutores da China, e dados da Netflix, que então vamos ver como que o mercado vai reagir a essa saída dos relatórios, como vão vir esses relatórios, e o mais importante dos relatórios não é nem resultado agora, mas sim o guidance que vai vir dessas empresas, como vai ser a perspectiva de resultados futuros deles. Então, vamos ver como que o mercado vai abrir amanhã, como que ele vai reagir, como que vai dar continuidade a essa situação da geopolítica e amanhã pode ser um dia mais travado, principalmente porque na terça-feira a gente tem dados de inflação ao consumidor, então o mercado ele pode sim ficar mais acumulado amanhã e reprecificar alguns movimentos antes da saída desses dados. A narrativa foi essa, tamo junto, até a próxima.